Fala aí, povo de Deus. Hoje nós vamos continuar estudando sobre o Apocalipse e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 24 anciãos. Sabe, tem tantas músicas, tantas revelações sobre os 24 anciãos, tantos cantores e às vezes até dentro da igreja, mas quando alguém pergunta assim, mas quem são estes? E aí? O que você responde? Nós vamos estudar um pouquinho para que você não se torne um leigo nesse assunto e que as revelações do Senhor venham sobre a sua vida, em nome de Jesus. Lá no versículo 4 do capítulo 4 diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos. Assentado neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Sabe, a primeira coisa que a gente tem que entender é que toda visão ela parte de algo central. Ela tem um percurso traçado. Toda visão ela tem que partir do olhar de Deus, do olhar divino. João diz assim, ao redor do trono, João começa com a figura central. Ele estando em Deus, as coisas vão sendo reveladas em suas voltas, os seus olhos são abertos. Primeira coisa que eu quero te falar, meu irmão, você está em Deus. Sabe, seus olhos espirituais serão abertos, seu entendimento espiritual vai ser aberto para entender as coisas que esse mundo não entende, porque não tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus. É o local que você está em Cristo. Então quem são esses 24 anciãos? Sabe, João, ele para e ele parte dessa visão central. Ele diz, ao redor do trono tem 24 tronos. E assentado neles 24 anciãos. 24 tronos. Meu Deus, o que é isso? Sabe, existem várias especulações teológicas sobre isso. Sabe, alguns dizem, João ele estava em uma visão espiritual, então é lógico que essa visão desses 24 anciãos são anjos. Bem, eu não acredito. Mas existem mais duas linhas que eu concordo, porque as duas elas acabam afunilando e se juntando. Existe uma outra linha teológica que diz que esses 24 anciãos, ele representa o povo remido pelo Senhor, um povo que houve a conquista dos céus. Mas apenas 24? Não. Lembra? Tudo que você vê agora em Apocalipse são representações. Esses 24 representam alguém. Representam 12 mais 12, segundo essa visão. Por que 12 mais 12? Porque representa os 12 da tribo, da tribo da aliança, os 12 de Israel, mais os 12 apóstolos. Que povo é esse? É o povo remido pelo Senhor. Primeiro, esses 12 da tribo de Israel. Sabe, a palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus ele teve a sua morte de cruz, ele foi ao espírito, ele foi ao mundo dos mortos, ele pregou os espíritos que estavam ali cativos e levou cativos cativeiros, sabe? Ele pregou o evangelho a eles, aquele povo antigo da antiga aliança, e agora aquele povo entende quem é Jesus e eles foram redimidos, eles foram salvos. Então, primeiro 12, esses 12 de Israel, as 12 tribos representa a antiga aliança que foi remida, a antiga aliança que foi conquistada pela cruz. Assim como os outros 12, que parte dos 12 apóstolos, que aí já é uma nova aliança a qual eu, você, nós estamos. É uma aliança aonde que pós-morte de Jesus o evangelho foi pregado através desses 12 apóstolos, quer dizer, enviados por uma missão. Enviados de Deus em missão. Ou seja, essa missão nos alcançou, a missão do Novo Testamento, a missão da nova aliança. Então, que são os 24 anciãos? É porque a perfeição do Senhor não acontece apenas em um tempo, mas em todos os tempos, antes e depois de Cristo. Antiga e nova aliança. Ah, Deus é perfeito. O que ele está dizendo aqui é que diante desse trono estarão todos.
Todos. Existe alguma outra visão? Lembra que eu falei 3 visões? Essa outra visão, ela fala do que não seria isso, que seria os 24, 24 seria o número de turnos dos sacerdotes do Antigo Testamento. Olha, pode ser, porque era composto de pessoas que entravam na presença do Senhor, entravam na casa do Senhor, sabe? E os 24 anciãos, ele representa a antiga aliança e a nova aliança. Nessa antiga aliança, ela também aponta para uma nova aliança, porque esses 24 turnos de sacerdote hoje somos nós também. Porque a Bíblia diz que nós somos feitos nação sacerdotal. Lembra lá de 1 Pedro 2,9? Agora somos uma nação de sacerdotes. Agora nós entramos direto na presença do Senhor. Então acaba tudo se unindo uma coisa só. Quem são esses 24 anciãos? É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Porque a Bíblia diz assim, assentado neles 24 anciãos vestidos de branco. A primeira linha até acredita, porque apareceu alguns anjos e eles estavam vestidos de branco, mas olha, não era promessa para os anjos, era promessa para os fiéis ao Senhor, vestidos de branco, porque o branco ele simboliza a santidade, a pureza, a pureza. É muito mais do que uma simples visão, sabe? É uma revelação de quem nós somos em Deus. É muito mais do que alguns anciãos lançando coroas mediante ao trono de Deus. Ele está falando de você, ele está falando de mim, ele está falando de alguém que foi purificado, de vestes limpas, lavada pelo sangue do Cordeiro. Mas os anjos também andavam de branco. Sim, tá, mas a Bíblia continua falando assim, cujas cabeças estão coroa de ouro. Meu irmão, o Senhor nunca prometeu coroa de ouro para os anjos. Ele prometeu para você. Ele prometeu para mim. Aleluias. Coroas de ouro. Sabe, nessa palavra em específico, coroa, ela vem do grego Stefanos. Stefanos fala de uma coroa que era usada para entregar aqueles que venciam, ou seja, que tinham alguma conquista, eram vitoriosos. E sabe a quem o Senhor promete essa coroa para os vitoriosos? Bem, quem estudou as igrejas de Apocalipse sabe o que eu estou falando. Lembra lá na igreja de Esmirna? Apocalipse, depois você pode conferir 2:10, quando lá no finalzinho do versículo ele diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele não prometeu um anjo, ele prometeu para você, para mim e para todos aqueles que, igreja do Senhor, sejam fiéis até a morte. Está descobrindo quem são esses anciãos? Anciãos vem de presbíteros, presbitérios, ou seja, aqueles que tinham responsabilidade em julgar. A Bíblia diz que haverá um tempo que nós estaremos lá junto ao julgamento. Ei, Deus, somos nós, meu irmão. Somos nós, a igreja do Senhor, representada pelos 24 anciãos. Nós, unidos aos nossos irmãos do passado, unidos aos irmãos da antiguidade, aquele que nós muitas das vezes viajamos olhando a sua história de Moisés, história de Davi, história de Josué. Meu Deus, nós estaremos juntos, coroados.
Sabe, a Bíblia não está falando que serão os pastores ou que serão os evangelistas, os que pregam muito, os que pregam pouco. Estão falando dos os fiéis que receberão a coroa. E sabe o que é maravilhoso? Mais na frente nós vamos ver que esses fiéis que recebem essas coroas de conquistas, eles pegam e eles lançam a coroa aos pés do Senhor. Sabe o que é isso? Esse trono que é onde tem um trono maior, onde nós vamos reinar com o Senhor, nós vamos reinar com Ele. Sabe, esse trono é para os humildes, para os fiéis, para aqueles que, apesar da sua conquista, deposita todo o mérito aos pés de Jesus, para aquele que tudo que faz leva a honra e a glória, aquele que tem honra e glória, aquele que é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, que o trono está acima de todos os outros tronos. A coroa não é para aquele que tem carteirinha de membro. A coroa não é para aquele que chegou a doutorado em teologia, ou que é bispo, primaz ou apóstolo. Não. É para aqueles que se inclinam e lançam toda a honra, toda a glória aos pés do Senhor Jesus. É para mim. É para você. João nos viu lá. Os 24 anciãos, a igreja do Senhor, sou eu, é você, aleluias, aleluias. Mas no versículo 5, ele diz assim, do trono sai relâmpago, vozes e trovões. Lembra que eu estava falando de um Deus julgador, alguém perfeito para julgar, alguém com voz ativa de trovão? Pois é, e diz, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Sabe, há uma confusão tremenda quando diz os 7 Espíritos de Deus, porque as pessoas começam, será que agora não é mais uma triunidade? Será que eu me enganei? Será que existe 7 Espíritos? Não existe. Sabe por quê? Porque isso aí eu vou deixar para o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre os 7 Espíritos de Deus. Amém? Espero que lá no próximo você esteja aí também. Porque se você estiver aí, eu vou estar aqui. Nós estamos juntos, porque nós somos um.